rendemos diante de Ti, Senhor. Oh, Paizinho, era eu que deveria estar naquele lugar. Mas o Senhor foi condenado, julgado, morto em nosso lugar. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de sermos reconhecidos como Teus filhos. E de termos acesso pelo novo e vivo caminho, Senhor, ao trono da graça. E porque a Tua promessa é revelar a Tua palavra aos pequeninos, Senhor. E nesta manhã eu te peço, Senhor, revela-te a nós. Revela a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Pai, eu não tenho nada. Me sinto, Senhor, tão incapaz. Mas pelo Teu Espírito, entrega aquilo que nesta manhã o Senhor quer trazer como revelação, como palavra que cura, que transforma, Senhor, como palavras de vida. Como disse o apóstolo, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida e de vida eterna? Então nesta manhã, Senhor, entrega a Tua palavra aos corações, à Tua igreja, de uma forma renovadora, transformadora. E que assim o Teu nome seja honrado, glorificado e bendito para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Obrigada, meus queridos. Estou hoje com a incumbência de concluirmos a série Cartas da Igreja, lá em Apocalipse. As 7 cartas nós estudamos e hoje vamos estudar a última carta. E o desafio é a gente entender que essas cartas, embora tenham sido escritas para a igreja daquela época, ou para a igreja que se reunia nas cidades daquela época, porque a igreja leva o nome da cidade. Então, hoje é a carta Laodiceia, a igreja de Laodiceia, porque estava na cidade de Laodiceia. Mas não apenas entender que essa carta foi escrita para aquele tempo, mas entender que a palavra de Deus, ela também é para esse tempo. Não foi somente escrita para aquela igreja, mas ela é escrita para essa igreja, para a igreja do Senhor nos dias atuais. E também não pensar apenas no coletivo, né? Muitas vezes a gente fala assim, a igreja, então a igreja Beit Avot, é a igreja, tudo isso que você está vendo. Não, a igreja é você. Entender que essa carta é também escrita para você. Nenhum amém, ninguém concordou. Essa carta é escrita para você. Amém. Aí sim. Essa carta é escrita para mim. Essa carta é escrita para cada um de nós. É como o Senhor Jesus falando para a igreja no coletivo, mas também falando ao coração de cada um de nós. Amém? Vamos ler o texto, então? Jonathan vai me ajudar aí com o texto? Apocalipse, capítulo 3... a partir do verso 14. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente,
e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que sempre termina no plural, né? Essa versão NAA, eu gosto muito dela porque ela é fiel ao texto original, mas ela também traz um pouquinho da linguagem contemporânea. Então o texto está dizendo você. Percebeu? Você. Então eu gostaria que você até o fim tivesse isso no seu coração. É para você. Você. E aí talvez você diga, mas eu não sou a igreja de Laodiceia, nem quero ser. Mas esse é o objetivo do nosso ensino ou do nosso aprendizado. Nós não somos aquela igreja, tampouco queremos ser. Amém? Você pode dizer isso comigo? Eu não sou aquela igreja, tampouco quero ser. Por quê? Porque essa carta é algo assim que mexeu muito comigo. Me fez, de fato, tremer o coração, porque de todas as 7 cartas, ela é a única que Jesus não faz um elogio. Não há um elogio a essa igreja de Laodiceia. Jesus não tece elogios como ele fez as outras cartas, dizendo, conheço a fé de vocês, reconheço o amor de vocês, sei o quanto vocês guardaram a minha palavra, o quanto vocês foram perseverantes. Eu sei que vocês estão passando por luta, mas vocês se mantiveram fiéis. Não, nessa carta não tem absolutamente nenhum elogio, nenhum reconhecimento positivo de Jesus àquela igreja. Tenho certeza que no final você vai repetir mais uma vez. Tampouco quero ser essa igreja. Eu fico imaginando João ali exilado naquela ilha, né, depois de muita perseguição, recebendo essa revelação, recebendo essa palavra do Senhor, e Jesus diz para ele, escreva. E eu fiquei pensando, eu ia dizer, Senhor, eu não quero escrever isso não. Como vou escrever uma carta? O Senhor elogiou todas as outras e essa não? Simplesmente escreva. Jesus, nessa carta, ele faz uma crítica muito dura. Ele faz um autorretrato dessa igreja que é doloroso de ver. Mas eu vou dizer para você, é a realidade de muitas igrejas e de muitos cristãos nos dias atuais. É a realidade. Jesus, nas cartas, ele fala muito em forma de paradoxos, né? Fazendo contraposições. Ele é o que diz para a igreja pobre que ela é rica, mas diz para a igreja rica que ela é pobre. Porque quando Jesus diz, eu conheço as suas obras, e em todas as cartas ele diz isso, ele de fato nos conhece mais do que nós mesmos. Ele diz, você pensa que você é pobre, mas eu digo, eu conheço você, você é rico. Rica espiritualmente, rica em amor, rica em fé. E para essa igreja, Jesus também diz, eu conheço as suas obras, mas o que você sabe de você não é exatamente o que é. O que você pensa de você não é o que é. Jesus, ele vem com amor, mas ele também vem com justiça. Nós vimos que em cada carta Jesus faz elogio, Jesus aponta o pecado, Jesus aponta o erro e Jesus dá promessas. E promessas tanto, digamos, entre aspas, ruins como boas. Porque ele diz, se você não se arrepender,
lá em Tiatira, por exemplo, eu vou matar toda a sua geração. Mas ao que vencer, mas ao que for fiel, então eu deixarei um novo nome, darei pedrinhas brancas com um novo nome. E aqui nós vamos ver que ele diz, deixarei se sentar no trono comigo. E isso eu quero que nessa introdução você vá pensando, depois nós vamos destrinchar isso, qual é a promessa que nós queremos. Não precisa nem pensar, né? A gente só quer a promessa boa. Mas muitas vezes nós não estamos atentos que há uma promessa ruim se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de viver a vida em Cristo. E o que Jesus diz a respeito da igreja, esse é o título até do livro que nós lemos, né, do John Stott, não é opinião, gente. Não é um eu acho. Porque a gente costuma ter opiniões e dizer, eu acho, né, que é assim, eu acho que aquela pessoa é desse jeito. Baseado nas nossas impressões, a gente diz, eu conheço você. Não, ninguém nos conhece como o Senhor nos conhece. Então, o que ele fala a respeito de nós e da igreja é porque ele, de fato, conhece, não é opinião, é verdade a nosso respeito. E o que ele diz sobre Laodiceia? Vamos ver? Eu preparei uns slides para a gente só ir reforçando os pontos, né? Vamos ver se eu consigo, né, Jonathan? Obrigada. Vamos ver sobre essa cidade. Essa cidade nós lemos que se chama Laodiceia, mas uma curiosidade, o nome dela antes era Diápolis. E ela recebeu esse nome porque o rei da época deu esse nome em homenagem à sua esposa chamada Laodice. E o que se sabe, né? Eu fui estudar lá, olhar um pouquinho a história, a geografia, né? Laodiceia era uma antiga cidade localizada na Ásia Menor. Você lembra do mapa? Eu não tenho o mapa aqui. Mas eu trouxe fotos das ruínas de Laodiceia. O que sobrou daquele lugar? O que sobrou daquele lugar? Ela ficava numa rota importante de vias comerciais e era conhecida por sua prosperidade econômica. Era uma cidade próspera economicamente. E ela estava entre duas importantes cidades, chamadas Colossos e Herápolis. E essa Laodiceia, essa rota aí dessas cidades, eram cidades conhecidas, nós vimos lá em outras cartas, de muito comércio, de muita produção. E produção de roupas, produção de artefatos. Aqui, especialmente em Laodiceia, havia uma produção de uma lã ou de uma roupa, né? Uma roupagem feita de lã preta. E, segundo alguns estudiosos, eu estava ouvindo um arqueólogo, inclusive, ele disse assim que Laodiceia foi uma cidade que ditou moda. Por causa dessa lã, por causa das roupas que fazia, era conhecida também por moda, por ter uma roupagem ou um vestuário, né, que chamava a atenção. Laodiceia também foi um grande polo de ciência, porque ali havia uma universidade de medicina e uma especialidade muito que nasceu ali, muito específica, que era oftalmologia. Então, ali eles criaram, vamos dizer assim, um tipo de colírio. E aí você vai entender por que Jesus fala para comprar vestes. Porque eles tinham vestes poderosas. Você vai entender por que Jesus vai falar comprar colírio para os seus olhos. Porque eles produziam um remédio, um colírio para doenças, enfermidades nos olhos. Essa cidade, ela também passou por um grande terremoto.
E a região toda foi devastada por um terremoto, mas Laodiceia logo se recuperou. Então ela se envaidecia, porque no meio de muitas cidades em ruínas, Laodiceia agora estava formosa, estava reconstruída, estava bonita. E aí então o rei vai e dá o nome da cidade à sua esposa. Rei chamado Antíoco II Teos, era o rei da época. Laodiceia também era uma cidade muito religiosa, dedicada a Zeus. Nós vimos que em outras aqui, em Pérgamo, né, tinha até um lugar, um templo, um altar para Zeus. Aqui também. E segundo os estudiosos, Laodiceia tinha toda a sua vida voltada para a religião, para a idolatria, para a adoração a Zeus. E, de repente, quando depois ela é reconstruída e ela se torna essa referência, esse polo, Laodiceia passa a ser adoradora dela mesma. Olha que interessante, você pode até dizer, que bom, abandonou Zeus, né? Mas aí ela passa a olhar para ela mesma, para assim adorar ao que ela estava construindo e conquistando. Essa era a cidade de Laodiceia. E aí a cidade de Laodiceia é a representação do que é a igreja. Porque a igreja naquele lugar foi fundada provavelmente como fruto do ministério de Paulo, que vai crescendo depois, e a gente vai ver isso já já. Ela agora estava se perdendo, se deixando seduzir pelo que nós chamamos de mundo, pela cultura da sua época. A igreja também estava permitindo ser seduzida pela moda, pela cultura, por aquele comportamento autossuficiente e somente de poder econômico. E o que nós podemos ver aqui e aprender sobre Jesus? O texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém. O que é Amém? Quando eu falei que a carta era para você, esperei um amém. Eu confirmo. É uma confirmação. Quando nós dissemos amém, estamos confirmando. É isso mesmo. Jesus, ele é a própria confirmação da existência de Deus, do amor de Deus, da salvação, do evangelho e de tudo que ele coloca aqui para João. Quem está falando é aquele que confirma todas as coisas. Não há outro que pode selar todas as coisas. Ele é aquele que, em Colossenses capítulo 2 e 4, diz assim, esse texto de Colossenses é o texto que confirma que Paulo estava preocupado com Laodiceia. Colossenses 4,16. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então esse é o texto que eu disse que mostra uma preocupação de Paulo, porque Paulo também amava aquela igreja. Paulo também escreveu para Colossenses, mas ele diz, depois que vocês lerem, manda para Laodiceia. E Jesus vem agora e diz, eu confirmo, não somente o que Paulo escreveu, mas eu confirmo o que Deus falou a respeito de vocês e daquilo que está por vir para acontecer. Quem está falando é o Amém. Quem está falando também é a testemunha fiel e verdadeira. Nós sabemos que testemunha é aquela que viu e ouviu. E Jesus disse, ninguém vê o Pai, senão por mim. Ele viu o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Jesus é testemunha do Pai. Jesus é testemunha do amor do Pai. Jesus é testemunha do plano de Deus para nos salvar, nos resgatar e viver a eternidade com Ele. Mas a palavra testemunha também no grego significa mártir ou martíria, que é alguém que está disposto a morrer por uma causa.
Jesus está dizendo, quem está falando é aquele que está disposto a morrer por uma causa. Ou seja, aquele que morreu. Aquele que voluntariamente deu a sua vida por causa de um plano maior. Um plano de Deus para que eu e você pudéssemos estar com Ele. Nas demais igrejas, como eu falei, Jesus apontou pecados, problemas morais, aliança com Satanás, dar ouvidos a falsos profetas, mas aqui não tem denúncia. Aqui Jesus, ele faz questão de dizer que o que vem a seguir, a respeito do que João vai escrever, quem está atestando é o Amém, é a testemunha fiel e verdadeira. Lá em Colossenses capítulo 17 diz assim, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus. Nele e por meio dele, tudo foi criado. E absolutamente nada do que existe não existe se não for por causa dele. Jesus é quem confirma nos nossos corações o que Deus sabe a nosso respeito. Jesus é o que confirma nos nossos corações, como nós cantamos aqui, que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus tem propósitos para nós. Deus tem desejo de se relacionar conosco. Deus tem desejo de ter intimidade conosco. Mas essa igreja não é uma igreja de intimidade. Não é uma igreja de comunhão com Deus. E nós vamos ver isso. Jesus, ele também diz, eu sei para essa igreja. Ele, assim como nas demais, ele usa essa expressão, eu conheço as obras que você realiza. E para aí. Ele não descreve, como eu disse nas anteriores, ele não descreve o que essa igreja está fazendo. Mas ele já tem um diagnóstico dessa igreja. Que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha, tem várias versões para explicar esse morno e quente. Geograficamente diz que a igreja estava, ou Laodiceia estava, numa região de águas termais. E havia ali tanto termas de águas quentes, como termas de águas frias. Águas que têm poder curativo, águas que são boas, né? É gostoso quando está muito calor, você entra numa água fria que te refresca. Ou quando você está com muito frio, entra numa água quentinha que te aquece. Mas absolutamente ninguém gosta de uma coisa morna. E há também uma outra versão de que Laodiceia tinha águas insalubres, com muitos minerais, então ela ficava quente por causa dessa região, e essa água ficava quase que imprópria para beber. Dava náusea, era nauseante. Então Jesus usa essa expressão para dizer assim, olha, você conhece o que é água fria, você conhece o que é água quente, mas vocês é uma coisa no meio do caminho. É uma coisa tão ruim, é uma coisa tão estranha, que me causa náusea, que me causa enjoo. Você já imaginou Jesus falar isso? De uma igreja, de uma pessoa? Você é tão morno que me causa náusea. Eu tenho vontade de vomitar. Alguém aqui já vomitou na vida? É quando alguma coisa não te cai bem. Você come alguma coisa que não faz bem a digestão. Queridos, minha carne está tremendo desde o dia que eu comecei a preparar esse sermão.
clamando pela igreja de Cristo. Porque nós não podemos falar em nome dele, nos reunirmos em nome dele, se nós não agradamos a ele. Como uma igreja pode estar se reunindo em nome dele, falando em nome dele, e Jesus olhando e dizendo: você me causa enjoo, me causa náuseas. Isso me fez lembrar de quando Jesus passou pela figueira. E o texto diz que ele, olhando aquela figueira, ela tinha uma aparência bela de uma árvore frutífera. Estava com as suas folhas todas prontas para qualquer pessoa colher o fruto. Mas quando Jesus se aproxima, ele percebe que não há fruto algum naquela figueira. Então, ele a amaldiçoa e ela seca. E aí, numa leitura rápida, você olha e fala: nossa, mas Jesus amaldiçoou uma árvore? Mas a árvore é vida, é criação de Deus, coitada da árvore. Mas Jesus estava tentando ensinar alguma coisa ao povo que o seguia. Você pode ter uma aparência espiritual, uma aparência de quem está dando frutos, uma aparência de quem está pronta para oferecer alguma coisa para alguém, mas não tem propósito. Qual é o propósito da figueira? Dar figo. Dar o fruto. Se não tem o fruto, não tem propósito. Uma igreja que não tem fervor, porque aqui mornidão é falta de fervor, é falta de intimidade, é falta de, do fogo que queima do Espírito dentro de nós. É falta de uma alegria, de um desejo de estar com o Senhor. Ser morno, ser algo que causa náusea, é alguém que não pode oferecer nada de bom, não tem um propósito. A igreja não pode viver assim. Então Jesus disse: melhor eu vomitar, é melhor eu apagar. Romanos 12:11 diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Na verdade, o texto de Jesus diz: melhor que você fosse frio ou quente. Mas a Bíblia o tempo todo diz para a gente ser quente. Orarmos com fervor, termos fervor no Espírito, vivermos com intensidade, que o amor não seja fingido, porque nos últimos dias o amor esfriará. Somos chamados a viver uma vida de intensidade, somos chamados a viver uma vida cheia do fervor do Espírito, do calor do Espírito, do fogo do Espírito. Eu me lembrei também que lá em Crônicas 25, verso 2, fala do rei que fez tudo que aos olhos humanos e até mesmo de Deus era aprovado, o aprovável. Mas o texto diz assim: mas não fez de todo coração. Isso está em Crônicas 25, 2, a respeito do rei de Judá. Fez tudo que aparentemente era aprovável, aparentemente louvável. Olha, está fazendo. Mas o texto diz que não fez de todo o coração. Quando não fazemos de todo o coração, de toda a nossa intensidade, estamos causando náuseas no Senhor. Interessante que em todas as cartas, Jesus diz: eu conheço você, eu conheço você, eu conheço você. Mas quando Jesus conta algumas parábolas, como do grande julgamento, que ele vai separar bodes e ovelhas,
Ele diz que muitos vão falar: Senhor, mas eu fiz em teu nome. Eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei em teu nome. E Jesus vai dizer: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Lá na parábola das virgens, se você ler, você vai ver também que aquelas virgens que ficaram para trás, sem óleo nas lamparinas, sem fogo aceso, e correram atrás do noivo, o noivo disse para ela: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Isso está em Mateus 25. Apesar disso tudo, a gente percebe um Jesus que não traz de imediato uma grande condenação. Ele não fala que vai matar, ele não fala que vai destruir, ele não traz uma ordem imperativa, ele traz um conselho. Essa é a palavra traduzida. Ele traz um conselho. Aqui. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Não é interessante pensar que Jesus, ele ainda traz um termo, uma fala, de que ele está te dando uma opção, porque ordem se cumpre, mas conselho você tem aí uma opção. Vou dar um conselho para você: melhor seria você fazer o seguinte: compre de mim ouro refinado. Porque se aquela cidade ou aquela igreja estava seduzida pelo ouro, pelas riquezas, e gostava dos seus negócios, da compra e venda, e eu penso que o consumo talvez desenfreado como é nos dias de hoje, porque comprar hoje é sinônimo de quase que escovar os dentes. Toda hora comprando, um consumo desenfreado. Jesus está dizendo: é comprar que você quer, é riqueza que você quer. Então eu aconselho não colocar os seus olhos nessa riqueza terrena e mundana, mas comprar de mim. E não tem nada a ver com comprar a salvação, né, irmãos? A salvação é gratuita. Mas Jesus está usando uma metáfora para dizer: você quer comprar, você precisa disso para a sua vida, então compra de mim, porque eu tenho o verdadeiro tesouro. Eu tenho o verdadeiro ouro. Eu tenho a verdadeira riqueza que não se encontra nesse mundo. Jesus disse: você quer roupas bonitas? Não há nada de errado. E ontem a gente falou sobre isso, né? Que estar com roupas bonitas, as mulheres gostam de roupas brilhosas, né? São estilosas. Mas Jesus está falando: será que é nisso que você tem que colocar a sua atenção, o seu foco? Se é roupas bonitas que você quer, se você quer andar na moda, compre de mim vestes. Porque há uma nudez, uma vergonha que você nem percebe. Você acha que está bem vestido, mas a sua vergonha é visível. Então compra de mim as verdadeiras vestes que podem te cobrir a sua vergonha e o seu pecado. Jesus diz: vocês têm aí, se orgulham do melhor remédio, do colírio que cura todos os problemas oftalmológicos, a cegueira, mas eu vou aconselhar vocês a comprarem de mim um colírio que, ungindo os olhos, vão fazer vocês enxergarem muito mais. Porque aquela igreja tratava os olhos físicos, mas tinha uma cegueira espiritual. Jesus não é só aquele que conhece, não é só aquele que traça esse retrato, mas ele é um Jesus que está clamando por fazer parte da igreja. Dentre as suas promessas, ele diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo.
E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Para quem que Jesus está falando, estou na porta batendo? Para você, igreja. Para aquela igreja e para a igreja do dia de hoje. Porque essa igreja estava tão centrada em si mesma, autossuficiente, não preciso de nada, nós estamos bem, nos vestimos bem, temos recursos. Olha o que nós estamos construindo, olha o que nós estamos fazendo. Que Jesus estava do lado de fora. Uma igreja que fala em nome dele, mas não vive com ele. Uma igreja que se reúne por causa dele, mas que ele não se faz presente no meio da igreja. Nas cartas anteriores a gente vê Jesus falando, estou no meio de vocês. Estou como candelabro de luz. Mas para essa igreja ele está batendo a porta. E ele diz, se alguém abrir, será que alguém abrirá a porta? Se abrir a porta, então eu entrarei. Então eu cearei. Apesar dessa igreja, aos nossos olhos, ser uma igreja tão terrível, sem compromisso com Cristo, uma igreja que está centrada em si mesmo e Jesus do lado de fora, ainda vemos um Jesus que está pedindo, eu quero entrar, eu quero fazer parte, eu quero cear, eu quero sentar à mesa com você. Porque mesmo na nossa infidelidade, Ele é fiel. E muitas vezes as igrejas ou esses crentes que estão no consumismo, na riqueza, na moda, na cultura, porque ser crente hoje também parece ser uma cultura, e veste uma camiseta com o nome de Jesus e põe um adesivo no carro, mas passa no sinal vermelho, rouba nos dízimos e nas ofertas, engana o seu próximo. E não tem nenhuma intimidade com Jesus. Ainda assim, eu vejo um Jesus que ama essa igreja pecadora, que ama esse pecador e que insiste. Deixa eu entrar, deixa eu cear, deixa eu me assentar com você, deixa eu ter comunhão com você, porque cear é um símbolo da comunhão. Eu falei isso aqui ontem, né? A comida estava gostosa, mas ela é uma desculpa para a gente ficar um pouco mais, para a gente se conhecer, para a gente conversar, né? Para a gente estar junto. Embora a comida seja gostosa, ela é um símbolo dessa comunhão. E Jesus está propondo isso para nós. Eu quero cear com você. Eu quero estar à mesa com você. Porque é na mesa que a gente se conhece. É na mesa que a gente tira todas as armaduras e a gente se rende a ouvir o outro, a olhar para o outro, a estar na mesma posição, no mesmo nível que o outro. E Jesus também dá uma outra promessa linda. Ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. De todas as promessas das outras cartas, eu fiquei pensando, meu Deus, essa me parece a mais poderosa. Eu até ficaria sem um novo nome. Eu até abriria a mão da coroa imacessível. Porque me parece essa, para mim, a maior promessa de todas. Sentar-se no trono junto com Cristo, junto com o Pai, junto com o Espírito. Sabe por quê? Porque essa igreja queria o quê? A glória. Essa igreja queria ser enaltecida. Essa igreja ou essa cidade era como se tivesse colocado ela mesma no trono. E aí Jesus diz o seguinte, é trono que você quer, é glória que você quer, então eu te aconselho a ser perseverante, porque eu posso te dar um lugar no trono do meu Pai. É glória, é poder que você quer? Eu posso te colocar no mais alto e sublime trono que você
jamais encontraria em qualquer outro lugar. Sentar-se com o Pai, sentar-se com o Filho, nesse lugar celestial, é a promessa para essa igreja que não recebeu nenhum elogio. E eu concluo dizendo que há esperança para qualquer igreja. Há esperança para a igreja que hoje fala em nome de Jesus, mas não vive com Ele. Resumindo, faça uma avaliação. Faça uma avaliação da sua vida. Essa carta é escrita para nós. O texto diz, você diz que é rica, mas eu estou dizendo para você, você é pobre. Você diz que se veste bem, mas eu estou dizendo para você, não veste a sua vergonha. Você pensa que enxerga o mundo, enxerga tudo, mas você está cego espiritualmente. Nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos. Nós precisamos fazer uma reflexão da igreja dos dias de hoje. Jesus verdadeiramente está no meio de nós? Jesus verdadeiramente é enaltecido, engrandecido no meio da igreja? Ou será que nós estamos vivendo de uma forma tão mundana, tão terrena, que nós colocamos Jesus para fora das nossas vidas? Feche os seus olhos. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessa igreja. Não aquela igreja de Laodiceia que já nem existe mais, é ruínas. Mas da igreja hoje, chamada igreja de Cristo, mas que não tem Cristo. Igreja que se reúne em nome de Cristo, mas que Cristo não se faz presente. Igreja que ostenta riqueza, recursos, vestes glamurosas, mas que é pobre, cega e nu. Jesus diz, é infeliz, porque está conquistando coisas terrenas, está adorando coisas terrenas, está buscando coisas terrenas, está buscando glória terrena, e não consegue ver a sua própria condição. Por isso eu coloquei o tema nessa pregação de é hora de se render. É hora de se render aos pés de Jesus. É hora de se arrepender. É hora de se humilhar. É hora de abrir as portas verdadeiramente do nosso coração e da nossa vida cristã para Jesus. É hora de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É hora de buscar as coisas do alto e não as que são aqui da terra. É hora de colocar Jesus no trono do nosso coração e aguardar que dele receberemos as melhores promessas. Obrigada porque o Senhor nos exorta com amor. O Senhor nos exorta de uma maneira tão tranquila, tão doce, Pai. Que sejamos mesmo impactados por essa palavra, mas que ela também traga fruto. Nós não queremos ser como a figueira sem propósito. Nós queremos gerar frutos a 30, 60, 100, porque nós somos uma igreja em crescimento, Pai. E que assim o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção grande e maravilhosa, amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino, a unção do Espírito Santo, esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.